Glória a Deus. Nós fizemos aqui uns rascunhozinhos para a gente falar sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida, na vida do povo de Deus. A importância dessa palavra para todos nós. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, uma palavra muito conhecida, que a gente repete sempre, pronunciada por Jesus. Jesus falando sobre os sinais da sua vinda, falando sobre as parábolas, o que iria acontecer, e autenticando. Você sabe que um documento, quando ele não é autenticado ou selado, isso era no tempo antigo, ele não tinha nenhum valor. As cartas enviadas pelos reis, elas deveriam ter o selo real para que pudesse ter valor. A palavra de Deus, ela é autenticada pelo Espírito Santo. E depois ela foi confirmada por Jesus. Lá em Mateus 24, 35, está escrito: passará o céu e a terra. Todo o sistema do mundo, os sistemas sociais, as estações, o próprio tempo passará, e Jesus diz: porém as minhas palavras não passarão, isto é, são fiéis e verdadeiras. E eu disse na última vez que nós falamos aqui sobre a oração, que há duas formas, duas maneiras de nós nos comunicarmos com Deus. Através da oração e através da palavra. Nem muito oração e menos palavra, nem muito palavra e menos oração. Tem que haver um equilíbrio dessas duas maneiras de nós nos comunicarmos com Deus. Não existe outro jeito de se comunicar com Deus. A palavra é ainda mais completa, porque na palavra nós vamos ver aqui os benefícios que a palavra traz em relação a Deus, o que ela fala de Deus. Então nós vamos aqui falar aqui alguns tópicos, nós vamos devagar, para que os irmãos possam entender o que significa esta palavra. Nós estamos aqui na última lição da Escola Bíblica Dominical, que vai falar sobre domingo, vai falar sobre o novo céu e a nova terra. E isso tem sido um motivo de dúvidas, de falsos entendimentos, uma vez que as seitas deturpam esta palavra a seu bel prazer,
E nós vamos trazer aqui o que, mais ou menos não, vamos trazer uma interpretação alinhada com a própria palavra. A Bíblia diz, aliás, a hermenêutica, que é a lei que interpreta as leis, que é a matéria que interpreta as leis, o advogado, para interpretar o direito, ele usa as leis da hermenêutica. O psicólogo, o educador, o pedagogo, para interpretar as leis da pedagogia, usa a lei da hermenêutica. Assim também, como nós, para interpretarmos a Bíblia, nós usamos a própria Bíblia. Então, nós vamos trazer esse assunto aqui. E vamos mostrar para você que a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Então, você quer saber, você quer ter um entendimento sobre o que é o novo céus e a nova terra. Eu, quando era novo convertido, eu ficava imaginando. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu fiquei pensando uns dias, mas como é que pode ser? Nós vamos para o céu, vamos ficar com Jesus, agora a Bíblia diz que vai ter novo céu e nova terra, aí vem os TJ e diz que realmente vai ter novo céu e nova terra, e a Bíblia diz que vai ficar de fora dessa cidade os cães, os feiticeiros, os mentirosos. Nossa, como é que é esse negócio? Ou é céu, ou é terra? Como é que a gente vai entender isso? E nós vamos trazer aqui, ajudado pelos nossos comentaristas, um esclarecimento sobre este assunto que está na palavra. O apóstolo Pedro diz que a gente tem que ter o conhecimento para não ficar envergonhado, para advogar bem aquilo que está escrito acerca da palavra. E se nós não estudarmos, não meditarmos na palavra, como nós vamos ter este conhecimento? A Bíblia diz que, Jesus diz que o Espírito Santo nos lembrará de todas as coisas. Como ele vai lembrar de algo que nós não lemos, que nós não ouvimos? A gente vem à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, pregada pelos mais diversos pregadores. E Tiago diz que a gente não pode ser ouvinte esquecido, porque é semelhante àquela pessoa que olhou no espelho e de repente esqueceu de como era. Então, vários textos mostrando a relevância da palavra de Deus. Todo final de ano, nós desafiamos os irmãos para iniciarem uma leitura da Bíblia. Alguns até choram, até derramam muitas lágrimas, até promete: Jesus, eu vou começar, esse ano eu vou ler. Aí já chegando janeiro, ele começa em 500 para ler 15 capítulos de cada vez. Quando chega em fevereiro, ele lê só 2 capítulos. Quando chega em março, ele lê só 1. Quando chega em abril, ele lê metade do capítulo. Quando chega em maio, ele está lendo só uns 10 versículos. Chega em junho, ele está lendo 1 versículo. Aí em julho, que está muito frio, ele nem lê. Aí no outro ano começa de novo: Jesus, eu vou ler. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não tem outra coisa. As tradições são necessárias e importantes. As nossas tradições orais, nossos costumes são importantes, mas não estão acima da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo. A Bíblia
fala que Deus, não tendo por quem jurar, jurou por Ele mesmo que a palavra estaria acima do seu próprio nome. Então veja a importância que a palavra tem. Então Mateus 24:35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não esqueça disso, isso é muito importante. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Deixa eu explicar para você uma coisa sobre Bíblia, sobre o livro Bíblia, sobre a versão Bíblia. Hoje nós temos dezenas de versões da Bíblia na nossa língua portuguesa. Algumas deveriam ir direto para a fogueira de São João. São João é o primeiro que comemora? É o primeiro? Santo Antônio, não? É o Santo Antônio. Santo Antônio. Sabe por que chama de Santo Antônio? Porque ele, em Portugal, eu vou contar aqui um pouquinho da história para você saber. Ele vendo o povo passar necessidade, ele começou a vender as coisas que ele tinha, que era muito rico, e supria a necessidade dos pobres. Então as pessoas falavam, precisavam casar, toda moça, rapaz, se precisava casar e não tinha dinheiro, ele ajudava e ficou conhecido como Santo Casamenteiro. Foi por essa razão e o título não saiu mais. Então, algumas traduções de Bíblia, deveriam ir direto para a fogueira de Santo Antônio. Queimar. Literalmente queimar. Pastor, está mandando queimar a Bíblia? Não, eu estou mandando queimar essas versões espúrias da Bíblia. Essas versões que são versões para acomodar o pensamento de uma denominação. A palavra de Deus está acima de qualquer denominação. A palavra de Deus não pode ser usada particularmente por ninguém. Então, algumas versões, e hoje a Bíblia se popularizou tanto que nós temos uma infinidade de versões da Bíblia. Versões que trocam a palavra crucificação, versões que não trazem mais a palavra regeneração, versões que não trazem mais a palavra cruz, versões que não trazem mais as doutrinas básicas da nossa fé. E as pessoas vão lendo versões que são adaptadas aos grupos minoritários. Cada grupo tem uma versão da Bíblia. Cada igreja hoje tem uma versão da Bíblia. E não é assim. Como é que surgiu esse livro? Como é que surgiu? A Bíblia é tão importante quanto aquelas tábuas que é uma sinopse, um resumo, o suprassumo da lei, que foi dada a Deus, foi dada por Moisés, foi dada a Deus por Moisés a Deus, né? Deus deu a Moisés as palavras e para que o povo não esquecesse, não era para idolatrar, para que o povo não esquecesse, ele colocou os 10 mandamentos, resumindo a 613 leis, que equivale aos 613 ossos do nosso corpo. Deus não faz nada à toa, não é nada coincidência, tem uma razão de ser, que não é o caso de falar aqui agora. E para resumir essa palavra, ele colocou numa tábua que Moisés quebrou. Deus preparou a tábua, Deus escreveu com o dedo dele na tábua, e Moisés viu aquela abominação
do povo e ficou irado e quebrou as tábuas. Deus manda ele subir, só que agora Deus diz: prepara você as tábuas que eu vou escrever nela. Escreveu lá, os 10 mandamentos. Diz para Moisés: agora pega essas tábuas, faz uma arca de madeira. Não é a arca do tabernáculo, aquela é uma outra arca. Faz uma arca, guarda as tábuas essas tábuas nesta arca. Quando foi feita a arca do tabernáculo, eu quero acreditar que a arquinha, vamos chamar de arquinha, que estava com as tábuas, foi colocada junto no propiciatório, na arca grande, para preservar. E depois Jesus vem e diz assim, sendo questionado pelos escribas e fariseus, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus diz: toda a lei que Deus deu a Moisés se resume em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de toda a tua alma. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é: amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus resume então os 10 mandamentos, resume toda a lei em 2 mandamentos. Então, a importância disso. Quando este livro foi escrito, a Bíblia foi impressa, eu acho que 1517, com a impressão por Gutenberg, que foi o primeiro livro a ser impresso, já havia várias versões da Bíblia. Então, por exemplo, os livros do Pentateuco, do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cada livro daquele tem um manuscrito, ou tem vários manuscritos. Com o passar do tempo, esses manuscritos iam sendo feitos cópias. Os escribas, que eram as pessoas que escreviam, eu vou falar primeiro disso, para me falar da importância da palavra, como ela chegou aqui. Esses manuscritos, quando eles eram copiados do original, do primeiro que Moisés escreveu, porque não podia ter um manuscrito só. Se vocês lerem lá nas perseguições de Israel, quantas vezes foram queimados manuscritos das Escrituras? Os reis mandavam queimar. Quando havia uma invasão em Israel, e houve várias, eles queimavam as Escrituras. Então os escribas, eles faziam cópias, e alguns escribas, eles, além de fazer cópia, eles faziam anotações. Sabe quando você vai lendo um livro e vai fazendo anotação do lado, em cima, embaixo? Os escribas, alguns faziam anotações. E quando foi para traduzir esses escritos na Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia, eles pegaram tudo que estava lá, inclusive as anotações. Por isso que algumas versões da Bíblia ela traz assim: este texto não consta do original, porque era uma anotação de um escriba. Mas nem por isso aquela palavra deixa de ser verdadeira, deixa de ser inspirada. Então as versões, hoje tem pelo menos uns 10 tipos de versões da Bíblia, umas mais confiáveis e outras menos confiáveis. As imprensas bíblicas do Brasil, as imprensas bíblicas do mundo, são as organizações que detêm
o maior número de originais, isto é, que tem o maior número de versões, que veio do hebraico para a Septuaginta. E aí o grande problema de traduzir da língua mãe, que é o hebraico, é que quando você traduz uma palavra do hebraico para o grego, às vezes não tem palavra correspondente na língua grega. Aí o filólogo, que é o cara que estuda as línguas, ele pega a palavra mais comum falada naquele idioma, que não representa a verdade do original. E aí vai passando do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o alemão, do alemão para o inglês e do inglês para o português, no nosso caso aqui. Então você pega hoje uma dezena de versões, que agora os meninos aí já sabem quando coloca as versões aqui, que eu olho ali, eu já peço para tirar, porque não essa é para a fogueira de São João, de Santo Antônio e de São Pedro, porque não serve absolutamente nada. É por isso que a gente tem esse cuidado de falar. Quando este livro era escrito, preste atenção a isso. O escriba tinha uma pena para escrever no papiro, que era uma planta, ou no pergaminho, que era uma pele de animal, que durava muitos e muitos anos. Estava escrevendo lá um texto lá de Salmos, por exemplo. O que é que acontecia? Ele usava uma indumentária, o escriba usava uma indumentária. Toda vez que chegava, que era para escrever o nome de Deus, qualquer nome de Deus, havia uma pena especial só para escrever o nome de Deus. Antes de escrever, o levita levantava, tomava banho, trocava de roupa, e lá escrevia o nome de Deus. Para continuar, ele voltava, trocava de roupa, trocava de pena e continuava seguindo. Preste atenção, ele não escrevia numa lâmpada como esta. Ele escrevia numa lâmpada a gás, não sei nem se era gás, não era bem a gás, era a base de betume, do petróleo. Eles queimavam aquilo lá, e aquilo era a iluminação que eles tinham para fazer as cópias das Escrituras. Então, houve um tempo em que eles faziam muitas cópias e guardavam em vasos de barro, escondidos na terra, escondidos nas cavernas, como aconteceu de 1947, acharem alguns escritos nas cavernas de Qumran, próximo de Massada, aonde foram enterrados muitos escritos das Escrituras, do tempo de Davi, do tempo de Moisés, do tempo do Novo Testamento. Acharam muitos e muitos escritos. Então, irmãos, para esse livro chegar até nós, muitos pagaram com a própria vida e procuraram ser fiéis àquilo que Deus lhes inspirou para escrever. Por isso que a Bíblia, os manuscritos, a palavra
é autenticada pelo Espírito Santo. Por isso ninguém consegue destruir este livro. Quanto mais persegue, mais ele se populariza entre o povo. Porque é um livro que muda vidas, é um livro que muda cidades, é um livro que muda a sociedade, é um livro que muda um país, é um livro que muda o mundo. É a palavra de Deus. Por isso ela é tão importante para nós. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Alguns escritores chamaram a Bíblia de carta do amor de Deus para nós. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos a respeito dele está escrito na Bíblia. Não existe nenhuma revelação sobre este assunto para ninguém. Deus não deu essa exclusividade para ninguém. Tudo que Deus queria que eu e você soubesse a respeito dele está escrito na Bíblia. Não é só uma carta do amor de Deus para nós. É muito mais do que isso. Outros descrevem a Bíblia como sendo um manual para a vida. Mas antes do que isso, lá em João 1:5 diz que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Por isto ela é tão importante. Se você recebesse uma carta, hoje não usa mais fazer esses escritos, porque tem as redes sociais, não é? Que a gente escreve e apaga, escreve e apaga, escreve e apaga. Mas antes tinha as cartas. Se você recebesse uma carta do prefeito da sua cidade te elogiando, você não guardaria aquilo com todo carinho? De vez em quando você ia lá dar uma lidinha. Se você recebesse uma carta do governador do estado, Romeu Zema mandou uma carta para você, te elogiando, te agradecendo pelos serviços, você não ficaria feliz? Você não se sentiria um privilegiado? Se você recebesse uma carta do Bolsonaro, presidente Bolsonaro, o capitão, você não ia ficar feliz? Você ia ficar feliz. Muito feliz. Mas, e se você recebesse uma carta de Deus? Se você recebesse um escrito de Deus para a sua vida, como é que você trataria? Você trataria igual os escritos que você receberam das autoridades? Ou você teria esse escrito de Deus em mais alta conta? Essa é a importância da Bíblia para nós. É assim que nós devemos ver a palavra. Nós não precisamos estudar teologia para entender a Bíblia. Nós estudamos teologia para termos conhecimento. Para entender a Bíblia, tem o Espírito Santo que revela. Quando eu comecei a estudar teologia, primeiro dia, primeira aula, primeiras palavras, eu lembro como se fosse hoje, o professor disse, nós vamos iniciar um curso teológico e vamos começar em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E quando nós terminarmos o nosso curso, nós ainda estaremos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós não vamos conseguir passar disso. Porque o conhecimento que a Bíblia nos traz é muito vasto, é para uma vida inteira.
Você quer ser um grande expositor da Bíblia, é importante você entender as leis da hermenêutica, você entender as leis da homilética, é importante você conhecer as doutrinas fundamentais, as doutrinas sistemáticas, é importante você entender de escatologia, eclesiologia, essas logias todas que tem, é importante entender tudo isso. Mas se você não tiver a ação e a unção do Espírito Santo interpretando esta palavra, não resolve absolutamente nada. O próprio apóstolo Paulo, que era versado culturalmente, ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas também não é por conta disso que nós vamos abrir a boca e Deus vai encher. Deus só vai encher a boca e o pensamento de quem tem no coração a palavra. Se não tiver no coração a palavra, como é que Deus vai encher? Deus não vai encher se você não tiver já lido esse livro. A importância, então, é a revelação de Deus para nós. Eu vou já terminar esse tópico aqui. A Escritura é a palavra de Deus para a humanidade. Eu estou colocando para vocês a importância da palavra de Deus. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. O que significa isso? O que significa que cada palavra e cada parte do manuscrito vem de Deus. Existe uma polêmica no meio teológico, quando a gente vai estudar sobre a revelação, que nós falamos sobre a revelação plenária e a revelação verbal. A revelação plenária é aquela que Deus diz assim, escreve uma profecia para Israel ou para o Egito. E o profeta, inspirado por Deus, usa suas próprias palavras para escrever. Alguns acreditam que a Bíblia tem uma inspiração plenária. Ele usa as palavras dele para se comunicar, para entregar a profecia. Se você pegar 2 profetas em lugares diferentes, eles vão entregar a mesma profecia com palavras diferentes. Isso é inspiração plenária. Inspiração verbal é a inspiração que Deus toma o homem, toma o profeta, toma o vaso, como a gente costuma falar, e coloca na boca dele as palavras que Deus quer que fale. Em alguns casos, nós temos inspiração plenária, em outros casos, nós temos inspiração verbal. Por exemplo, quando chega lá no livro de Jó, no 1º capítulo, como é que aquelas palavras são inspiradas? Satanás dizendo, vem de rodear a terra e passear por ela. Tem outras palavras lá de Nabucodonosor, tem palavras de outros reis, tem escritos em outras línguas que foram traduzidas para o hebraico para que pudesse fazer parte da Bíblia. Então nós temos aqui vários tipos de inspiração. Quando nós falamos de inspiração, nós estamos falando de uma inspiração que aconteceu na vida daqueles homens e não existe mais, parou quando terminou a Escritura. Nós erramos quando dizemos, fulano está inspirado. Inspirado no sentido de, não, inspirado na terminologia da palavra em relação à Bíblia, essa inspiração acabou quando terminou a Escritura. Você pode estar iluminado, aí sim, diferente. Falou uma palavra, nosso irmão hoje estava inspirado. Não, ele estava iluminado. Porque a inspiração terminou aqui. Com o fechamento das Escrituras. E o texto diz assim, pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus. Tem o selo de Deus. E ela é útil para ensinar a verdade,
condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, esse texto de Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, está dizendo da finalidade da Bíblia para nós. Nós queremos alcançar estes objetivos, nós temos que estar na meditação da palavra. Olha o que eu disse no começo, nem 80% palavra e 20% oração, nem 80% oração e 20% de palavra. É 50% de palavra, 50% de oração. Ou 100% de palavra e 100% de oração. Tem que haver um equilíbrio. Então, é importante que a gente tenha esse controle. A Bíblia também não tem erros. Não tem contradição. Ainda que os livros de épocas mais difíceis, como os livros da época de Juízes, como os livros da época de Josué, o livro da época de Ruth, que foram escritos em momentos negros da história de Israel, ainda que tenham escrito nesses períodos, a Bíblia não contém erros. A Bíblia não contém erros. A gente ouve que a Bíblia é um livro que os homens escreveram, homens inspirados por Deus. Você pega qualquer livro e lê uma vez, lê segunda vez, na terceira vez você já desanima. Eu tive um livro que foi O Peregrino, nem sei onde anda esse livro. Depois da terceira vez, eu já raciocinava assim, eu já sei o que vai estar escrito nesse capítulo, eu já sei o que vai estar escrito nesse, já sei o que está escrito nesse. Sabe de uma coisa, eu não vou mais ler esse livro, não. E era um livro que eu gostava. A Bíblia não, você lê uma vez, lê duas vezes, lê. Eu conheço histórias de pessoas que leram a Bíblia 200 vezes. 200 vezes. Não enjoa de ler. Parece não. Todas as vezes que você lê a palavra, ela é diferente. Porque não é um livro morto, é um livro vivo. Como a própria palavra diz. A Bíblia também é inerrante, significando que cada palavra, em cada parte, tem sua etapa original, escrita à mão e sem erro. Veja como é difícil. A gente, falando de escrever, parece uma coisa simples. Eu iniciei um projeto que eu abandonei já faz uns 10 anos. Se não faz 10 anos, deve estar fazendo agora. Eu coloquei um propósito de escrever a Bíblia à mão, todinha. Porque eu li um testemunho numa revista da Sociedade Bíblica do Brasil, quando eles entregavam aquelas revistas. Vocês lembram disso? Eu recebia aquelas revistas todos os meses. E eu li numa revista daquela que uma adolescente de 13 anos propôs no coração, incentivada pelos pais, incentivada pelos irmãos, incentivada pelo pastor, pela igreja, de escrever a Bíblia à mão, que ela gostava demais de escrever. E ela preparou o projeto, que não é só sentar e escrever, porque quando você vai escrever a Bíblia à mão, você não pode errar. Você está escrevendo uma palavra, você não pode errar. Se você errar, você tem que começar tudo de novo. Não é tão simples assim.
Quando você vai escrever a Bíblia, você tem que ter uma caneta só para o nome de Deus. Especial, dedicada a esse fim. E você não pode ter, ô fulano, ô ciclano, não pode ter perturbação, para não desviar. E eu falei, acho que eu dou conta. E essa adolescente escreveu a Bíblia em 2 anos, de Gênesis a Apocalipse. Eu falei, acho que eu vou fazer isso também. E eu comprei, tenho lá em casa vários, aqueles cadernão de contador. Eu comprei, acho que uns 10 cadernos daquele. Orei, preparei, tomei banho, arrumei caneta, arrumei tudo. Peguei uma Bíblia da versão hebraica dos livros do Antigo Testamento. Falei, vou escrever aqui. E comecei. E troca a caneta, e põe caneta, e troca a caneta, e faz caneta. Daqui a pouco, eu errei uma palavra. Eu falei, não acredito. Aí eu não posso pegar simplesmente a folha, rasgar, tirar e jogar no lixo. Aquela folha eu tenho que queimar. Porque Deus diz que não pode tomar o nome dele em vão. Eu não posso jogar o nome de Deus no lixo. E eu iniciei o projeto e fui até o livro de Deuteronômio. Parei no livro de Deuteronômio. De vez em quando, eu olho para a estante, está lá o livro, as canetas, tudo lá. Eu quero voltar, mas precisa muita disciplina, muita disciplina. A Igreja Universal do Reino de Deus iniciou um projeto de manuscrito da Bíblia à mão, lógico, o manuscrito tem que ser à mão, das igrejas em geral. E cada igreja escrevia uma parte da Bíblia. Algumas escreviam um livro, outras escreviam um capítulo, e outros escreviam um versículo. E esse projeto ainda está em andamento aí pelo Brasil, nas denominações, para que isso fique de testemunho. Então, não é tão simples a gente iniciar um projeto, nem de leitura, nem de fazer um manuscrito da Bíblia. Isso é um projeto grandioso que precisa de muita disciplina. E muito sossego para que você não seja perturbado por ninguém. Quando você iniciar, você tirar 1 hora, hoje vou ficar 1 hora aqui escrevendo. Não pode errar, porque se errar, tem que rasgar tudo e começar de novo. Senão aquele manuscrito não tem nenhum valor. Então, irmãos, imagine para tudo isso chegar até nós sem erro. Se não fosse com a ação de Deus, do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, como é que este livro chegaria até nós? Por isso, eu estou dizendo isso, porque nós temos que valorizar a palavra. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Amém? Você pode receber essa palavra? Na semana que vem nós vamos falar sobre a Bíblia revela o caráter de Deus, o livro que dá vida, a verdade que purifica e assim por diante. Amém, irmãos?